Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje é 1º de abril e nós iniciamos esse mês retornando a um tema tão rico para nós, que é sobre o amor de Deus. E o tema que trabalhamos esse mês é Amor que Cura. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa palavra nos fala a respeito de salvação, de cura, a cura que Deus nos trouxe através de Cristo Jesus. É como um vírus que estava em nós, nos trazendo uma doença mortal. E a salvação de Cristo foi o antivírus. Jesus Cristo nos trouxe salvação, de maneira que agora nossa relação com Deus foi restaurada. Esse vírus do pecado foi aplacado, esse vírus do pecado foi justificado diante de Deus. E nós agora temos paz com Deus. O castigo que nos trouxe paz teve um preço a ser pago para que hoje eu tivesse paz. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. E pelo seu sofrimento, pelas suas pisaduras, fomos curados ou sarados. Esse vírus, então, vírus do pecado, foi aplacado, né? Foi neutralizado através de Cristo Jesus. E se eu morrer agora, eu tenho relação com Deus e eu vou estar com Ele imediatamente, como nos ensinou o próprio Senhor Jesus, por referência, falando ao ladrão da cruz, e os apóstolos também nos ensinaram assim. Entretanto, enquanto continuamos na vida, na existência da vida, na peregrinação da vida, essa salvação ela deve ser desenvolvida em mim. De novo, através de como na analogia do vírus, né? É como se eu estivesse tomando vacinas para que esse vírus não se fortalecesse para me trazer debilidade, para me trazer doença. Então, no meu espírito, eu estou completo na minha cura em Deus e estarei com Ele se morrer agora mesmo. Mas durante o meu período de existência aqui na vida, eu estou lidando com a minha própria natureza, uma espécie de vírus dentro de mim. O apóstolo Paulo usa uma linguagem para falar da luta da minha natureza contra a luta do Espírito de Deus. A minha natureza quer fazer coisas que só me dão prazer, e o Espírito de Deus em mim quer que eu faça coisas que me façam bem e alegram a Deus também. Essa luta é como se fosse então essa luta do vírus e do antivírus. Todos nós desejaríamos com certeza termos botões para apertarmos dentro de nós para que nós pudéssemos mudar de comportamento, de jeito de pensar, de atitudes do dia para a noite. Seria muito bom que fosse assim. Entretanto, nós aprendemos que não é assim, porque o Senhor nos deixou a responsabilidade de lidar com isso. E Ele nos preparou um caminho para que caminhássemos nesse caminho, lidando com isso. Esse caminho é ensinado na Bíblia com o nome de santificação. É a mesma salvação que nós recebemos em Cristo, mas que no Espírito foi operada e está completa, mas que na minha materialidade, na minha humanidade, na minha existência, no tempo da minha peregrinação, ela está se completando. É uma salvação que está sendo desenvolvida em mim. O termo que a Bíblia usa é santificação. É como se fosse uma avenida, mas com duas mãos. A mão que vem de lá para cá é a mão que trouxe Cristo e me deu o relacionamento com Deus e fez com que o Espírito Santo viesse morar em mim, me dando o desejo de viver para Deus. A outra via é a via que eu vou em direção a Deus. Portanto, é o uso da minha consciência, do meu entendimento, da minha compreensão para eu me sujeitar à vontade de Deus, como se fosse uma espécie de tomando vacinas contínuas para que esse vírus que está dentro de mim fosse enfraquecido.
Esse caminho de santificação, ele é possível porque Cristo é que preparou para nós, mas ele nos deu ferramentas, mecanismos que nós chamamos de meios da graça. A graça é Cristo que veio para mim e há meios, há instrumentos que potencializam essa graça em mim, me fazendo então vencer a minha própria natureza, os meus pecados, os meus desvios morais, os meus maus hábitos, as minhas compulsividades e as ferramentas que as escrituras me ensinam que eu posso usar são os meios da graça. Eles são apresentados no Evangelho de Jesus e nós na comuna temos usado essas ferramentas e colocado elas à disposição de toda a igreja através dos nossos encontros, os cultos, as celebrações, os encontros de comunhão, os encontros de estudo bíblico, os pequenos grupos. São momentos onde nós apresentamos essas ferramentas que o Senhor nos deu. Elas são a oração, a meditação, o compartilhamento de vida, a oração, o jejum, todos eles feitos individualmente, mas todos eles feitos também coletivamente. E quando falamos do coletivamente, nós nos referimos então aos nossos momentos de celebração. E nesse mês eu quero chamar a sua atenção para a possibilidade, para a oportunidade que você tem tido de usar essas ferramentas para aperfeiçoar a santificação de Deus na sua vida e desfrutar das bênçãos que essa graça trouxe para você. Você vencer a sua própria natureza, os seus desvios morais, as suas compulsividades, vencer a tentação que está dentro de você e que é gerada em você mesmo, como se fosse aquele vírus que quer se fortalecer de novo, e o antivírus são esses meios da graça que o enfraquecem. Esse caminho de santificação, ele é possível porque o Espírito Santo veio morar em nós. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, onde ele fala sobre a vida, sobre solidariedade, relacionamento, culto a Deus, ajuda ao necessitado, jejuns e vida de relacionamento com Deus ou com o próximo. Ele encerra o seu sermão dizendo: quem ouve essas coisas que eu falei e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre uma rocha e veio a tempestade e a casa não caiu. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e a casa caiu. A casa é a nossa vida, a rocha, a tempestade são as adversidades da vida, e ouvir e construir sobre a rocha é ouvir e praticar. Construir sobre a areia é ouvir e não praticar. Então, ouvir e praticar é um exercício que eu devo fazer. Embora Jesus já tenha me salvado no período da minha existência aqui na terra, da minha peregrinação, eu preciso praticar aquilo que ele me ensinou e ele me dá graça para que eu faça isso, mas a resposta inteligente, a resposta racional, a resposta de vontade, a resposta de quem deseja isso está na minha mão, e isso se chama responsabilidade. Eu tenho responsabilidade em cuidar da minha relação com Deus e me empenhar para que, de maneira disciplinada, para que esses meios da graça que Ele me deu, traga essas graças, faça com que essas graças superabunde, né? Sejam ampliadas em mim e eu desfrute delas. É claro que o nome do Senhor é glorificado nisso. O nome do Senhor é exaltado porque é o testemunho de que Ele está em mim e que Ele está em nós. Mas o grande beneficiado por isso sou eu mesmo, minha família e a sociedade onde eu vivo. Nesse mês nós vamos falar sobre isso nos devocionais e nas pregações de domingo. Esteja atento, participe conosco, perceba os meios da graça que o Senhor preparou para você, para que você tenha uma vida transformada, que glorifique a Deus e lhe faz bem, e lhe traz bem. E nós não podemos alcançar isso apertando botões dentro de nós. Nós fazemos isso ouvindo a palavra e nos sujeitando a ela. É o caminho de santificação que Ele nos preparou para que andássemos nele. Um caminho que nos traz vida e que nós queremos andar junto com você. Deus te abençoe e venha participar conosco desses encontros, dos pequenos grupos, e estar atento para o que o Senhor tem para te ensinar nesse mês. Um beijo grande e um mês abençoado para todos nós.